Bom dia, meus amores, como vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana, né, de muito trabalho, de muita diversão, de muito estudo. E agora, hoje, tia está aqui para a gente falar sobre a nossa aula de matemática, de geometria. Mas antes, a tia quer dar um recadinho para vocês, tá bom? Vocês precisam colocar tudo na nossa vida nas mãos de Deus, porque só Jesus pode nos abençoar e pode nos livrar de todo o mal. Combinado? Então, ó, Jesus te ama e tia Mônica também te ama. Então vamos lá para a nossa aula? Hoje na nossa aula de geometria, nós vamos trabalhar a atividade do PET, da terceira semana do PET. Lá pede para vocês diferenciar e falar semelhanças das figuras planas, né? Lembram das figuras planas na outra aula que tia Mônica falou, né? Então, aqui nós temos algumas figuras planas. Nós temos aqui, ó, um círculo, né? Nós temos aqui um retângulo, nós temos aqui um quadrado, nós temos aqui um triângulo menor e um triângulo maior, ok? Beleza. Qual a proposta da atividade? Lá pede para vocês falarem, né? Quais são as semelhanças dessas figuras? Então, todas essas figuras que tia Mônica mostrou aqui, elas têm uma semelhança, que são figuras planas, né? Elas possuem planificações, elas não possuem volumes, mas elas têm uma característica de uma figura, de um sólido, né? Apesar dela ser uma figura plana. Lembram que a figura plana é aquela figura que nós podemos, ó, colocá-las, né, em cima de uma mesa, num espaço bem adequado para que ela fique retinha, para que ela fique exposta de uma maneira que vai ficar bem nítida, né, a nossa visão. Ou essa visão pode ser de cima ou pode ser de lado, ou de um lado direito, esquerdo, frente ou trás, ou verso, né? Então essa figura geométrica, todas elas são figuras planas. Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um retângulo, né? Aqui a gente tem um círculo, né? Observem que eu tenho um maior que o outro, né? Então nós possuímos essas figuras geométricas. Diferente da figura com volume. Lembra, né, que nós trabalhamos os sólidos, né, geométricos, nós trabalhamos a pirâmide, nós trabalhamos o prisma, né? E trabalhamos também o cilindro, né? Que é uma figura arredondada, mas ela possui planificação, duas faces, ok? Beleza. Como que nós podemos diferenciar essas figuras? Nós podemos separá-las por grupo. Como que eu vou separar essas figuras por grupo? Elas são arredondadas, elas são quadriculadas, né? Elas possuem lados, elas possuem 4 lados, o caso aqui do retângulo. Então, como que eu posso fazer? Eu posso, então, fazer grupos dessas figuras. Então, como que eu faria esses grupos? Muito simples, eu vou juntar figuras arredondadas com figuras arredondadas, eu vou colocar figuras quadradas com figuras retangulares, porque possuem 4 lados, né? O retângulo ele possui 2 lados iguais e mais outros 2 lados iguais. O quadrado ele possui 4 lados iguais, tá bom? Então eu posso juntar dessa forma. E posso juntar também as figuras de 3 lados, que são os triângulos, né? Agora, como que eu vou fazer isso se eu, por exemplo, possuir gravuras? Por exemplo, nós temos aqui essas gravuras. Como que eu posso pegar essas gravuras e transformá-las em grupos
que possam ser semelhantes, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Prestem atenção. Vamos começar pelo círculo. Se eu tenho aqui os círculos, o que eu poderia fazer para agrupar, fazer um grupo de círculos? Por exemplo, que figuras eu teria expostas para que eu pudesse fazer essa separação? Por exemplo, se eu tenho aqui uma pizza e eu tenho um cubo, qual dessas duas figuras ficará no meu grupo de círculo? Ficará a pizza, porque ela está transformada numa figura arredondada, num círculo, não é verdade? Então, a pizza ficaria no grupo do círculo. Qual outra figura poderia ficar? O relógio poderia se agrupar, né, a esse tipo de semelhança. Então, esses grupos são formados dessa maneira. Ok, vamos então para o grupo do triângulo, da figura plana de 3 lados. 1, 2, 3. Então, essa figura plana, que é um triângulo, né? Eu vou agrupar as figuras. Vamos voltar lá, olha lá para vocês verem. Esse relógio aqui, ele não entraria na figura do círculo, porque ele a forma dele é quadrada, né? Então, vamos lá. O que entraria aqui, então? Ah, tá. Poderia ser, então, essa placa de sinalização? Sim, poderia ser a placa de sinalização, não é verdade? Poderia ser também essa pirâmide. Por quê? Porque olha a face dela. A planificação dela é quadrada, mas a face dela é triangular. Então, dessa forma, eu estou formando grupos de figuras planas geométricas com características iguais. O quadrado, como seria então as minhas figuras que entraria aqui na forma do quadrado? Ou seja, a figura com 4 lados e seria uma figura plana. Será que esse cubo entraria? Sim, o cubo entraria, porque o cubo ele possui, planificações quadradas, né? Ele possui faces quadradas, então ele entraria no grupo dessa figura geométrica plana, ok? Beleza. Tá, e o retângulo? Tá faltando o retângulo, tia. O retângulo, ele também é uma figura ele também é uma figura que possui quatro lados, assim como o quadrado. Mas, porém, a forma dele é diferente. O quadrado, ele possui 4 lados iguais. O retângulo não, ele possui 2 lados iguais. Então, qual figura eu colocaria no grupo dessa figura plana? Eu poderia colocar uma nota, né? Uma cédula de dinheiro. Ela tem o mesmo formato do retângulo. Eu poderia colocar também uma caixa de presente, que também ficaria nesse grupo, certo? Então, essas seriam as semelhanças de cada grupo que eu colocaria cada um em seu lugar. Jamais eu poderia colocar este triângulo, essa placa triangular, né, de indicação de trânsito, eu poderia colocar no grupo do retângulo, porque ela não tem forma de retângulo, ela possui forma de triângulo. Combinado, meus amores? Então, todas essas figuras geométricas, nós temos que nos separar por grupo. Então, essa é a proposta da atividade do PET da semana 3. Então, vocês vão fazer lá essa divisão e você vai colocar qual a semelhança delas. E qual a diferença? O que se assemelha e o que se diferencia umas das outras.
Lembrando que todas essas figuras que a tia apresentou são figuras planas, ok? Combinado? Então, fica aí a dica da tia. Hoje foi uma aulinha rápida, só para explicar essa atividade e que tudo dê certo. Fiquem com Deus, faça atividade lá, bem bacana, prestem atenção, revisa a aula mais vezes se precisar, ok? E vamos lá, mãos à massa!